Seção 3 do cálculo do valor dos benefícios. Subseção 1 do salário de benefício. Artigo 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995, parágrafo 1º, revogado, parágrafo 2º, revogado, parágrafo 3º, revogado, parágrafo 4º, revogado, artigo 29. O salário de benefício consiste, redação dada pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, inciso 1 para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso I do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. 2 para os benefícios de que tratam as alíneas A, D e H do inciso I do artigo 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Parágrafo 1º, revogado pela Lei nº 9.876, de 1999. Parágrafo 2º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 3º. Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Redação dada pela Lei nº 8.870, de 1994. Parágrafo 4º. Não será considerado, para o cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 5º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Parágrafo 6. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 39 e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 48 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. E, revogado pela Lei nº 11.718, de 2008. 2. Revogado pela Lei nº 11.718, de 2008, parágrafo 7. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei vide decreto número 3.266, de 1999. Parágrafo 8. O para efeito do disposto no parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Parágrafo 9. O para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, inciso 1, 5 anos, quando se tratar de mulher. 2, 5 anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999, inciso 3, 10 anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, incluído pela Lei nº 9.876, de 26 de novembro de 1999. Parágrafo 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 11, vetado, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 12, vetado, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 13, vetado, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Artigo 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Redação dada pela Lei Complementar número 128, de 2008, parágrafo 1. O INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo, incluído pela Lei nº 10.403, de 8 de janeiro de 2002. Parágrafo 2. O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS, redação dada pela Lei Complementar número 128, de 2008, parágrafo 3.
ou a aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008, parágrafo 4º. Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008. Parágrafo 5. O havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período, incluído pela Lei Complementar nº 128, de 2008, artigo 29b. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, incluído pela Lei nº 10.877, de 2004. Artigo 29c. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for, inciso 1 igual ou superior a 95 pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou 2 igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Parágrafo 1. O sobrescrito para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade. Parágrafo 2. As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto. Inciso 1. 31 de dezembro, de 2018, 2. 31 de dezembro, de 2020, inciso 3. 31 de dezembro, de 2022. 4. 31 de dezembro, de 2024, e, inciso 5. 31 de dezembro, de 2026, parágrafo 3º. Para efeito de aplicação do disposto no caput no parágrafo 2º, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Parágrafo 4º. Ao segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trate o caput deixar de requerer aposentadoria será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo. Parágrafo 5. O sobrescrito, vetado. Artigo 30. Revogado. Artigo 31. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 29 e no artigo 86, parágrafo 5º, restabelecido com nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997. Artigo 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 desta lei. E, revogado, 2, revogado, alínea A, revogada. Alínea B, revogada. 3, revogado. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário,